Queridos amigos, senhoras e senhores, bom dia para todos. Que Jesus nos abençoe. Nós gostaríamos de iniciar dando um bom dia para todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita. Vamos solicitar que todos nós possamos estar envolvidos no trabalho da manhã com o mesmo carinho, a mesma dedicação, a mesma alegria de sempre. Nós vamos iniciar a nossa manhã com o estudo, hoje com o título Domínio Mental, é o estudo de número 98º. Nós vamos estar concluindo hoje o capítulo 5 do livro Apocalipse. E eu gostaria de pedir ao Júlio que faça por nós a leitura de todo o capítulo. Por favor, Júlio, pode começar. Apocalipse, capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado, sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Na última semana, nós trabalhamos até o versículo 12. Confirma? Que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graça. Foi isso? Sim. Então hoje nós vamos ter esse desafio de trabalhar aí essa conclusão que remonta ao versículo 13 e 14. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há de dizer: ao que está assentado
sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e glória e poder para todos sempre. Então nós vamos observando aqui que o texto nos aponta o Apocalipse se projetando para as culminâncias da evolução individual, como também coletiva. Lembram que nós trabalhamos aqui o Apocalipse à luz do Espiritismo. E o Espiritismo propõe um estudo que define para nós a nossa relação com os espíritos, para que os espíritos possam nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. E essa caminhada, ela é de foro íntimo, de responsabilidade pessoal de cada um. Não é mesmo? O Apocalipse representa a segunda vinda de Jesus. O Apocalipse é uma proposta que, vamos dizer assim, ela aprofunda mais do que a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus, nós vamos encontrá-la com a sua passagem, narrada pelos 4 evangelistas. Quando Jesus desencarna, volta para o mundo espiritual, ele retorna para os discípulos para apresentar a exuberância da imortalidade da alma. Ele está trazendo uma novidade? Imortalidade da alma? Não. Porque a imortalidade da alma e a comunicação entre os espíritos sempre aconteceu. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos um farto material registrado. Jesus volta do mundo espiritual para nos apresentar aspectos que transcendem até o que até então era conhecido. Porque ele volta no seu, conforme a descrição do Evangelho, ele volta em poder e glória. O que isso representa? Pela condição espiritual dele, ele retorna para mostrar uma culminância, uma vitória que todos nós iremos alcançar um dia. Que vitória é essa? A vitória que se caracteriza pelo domínio mental do indivíduo sobre si mesmo. Pegaram aí? Porque antes de Jesus, nós vivemos essa etapa de desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar. Imaginemos nós chegando no mundo espiritual todo cheio de problemas. Nós vamos voltar, seja para comunicar com os que ficaram, ou seja, voltando depois para reencarnar, trazendo as mazelas, as dificuldades que nós levamos para lá. Está de acordo o raciocínio? Então Jesus volta com poder e glória. Significa que ele está muito acima das questões que para nós ainda estão em pauta. Desafios evolutivos. Certo? Isso para nós, ou essa reflexão, ela tem como base, portanto, o retorno de Jesus no Apocalipse, agora como segunda vinda, que é o que nós estamos procurando descobrir. O Apocalipse é revelar, tirar o véu. Então o Apocalipse vai dizer para nós o seguinte, que nós estamos numa jornada muito importante de nos vincularmos a uma realidade até então não revelada. Apocalipse tira o véu da nossa história, da nossa trajetória. Então nós estamos mergulhando dentro do nosso psiquismo, para nos deparar com o que nós já conquistamos e o que ainda há de vir. Qual que é o diferencial da segunda vinda de Jesus? Vamos buscar na história. Ele disse, é necessário que eu vá para que eu envie o Consolador.
O Espírito Verdade, aquele que vai auxiliar a humanidade para relembrar tudo que eu disse e dizer mais. Então Jesus desencarnou, o tempo passou, ele mandou o Espírito de Verdade. A doutrina espírita foi codificada em 1857 com Kardec. E agora nós já caminhamos 160 anos de espiritismo. E o espiritismo diz para nós que Jesus volta. Não, foi ele quem disse que volta. Mas o espiritismo está afirmando com fatos e dados, pela convicção que nós vamos adquirindo. Então Jesus volta. Como que Jesus volta? Qual é essa enigmática segunda vinda? Em carne, Cláudia? Não. Ele volta em espírito. E espírito vida. Ele vai voltar como? Nós vamos esperar ele descendo num carro? Glória, anjos, como algumas descrições, como Paulo de Tarso afirma? Sim. Mas não lá fora. Ele volta com todo um cotejo, com todo um cortejo, com toda uma pompa, com toda uma festa, com todo um banquete de um grande casamento, porque ele é o noivo da humanidade. Ele volta quem? Jesus, Espírito, ou o Espírito do Cristo? Estou construindo. Jesus volta como Espírito e não como individualidade. Embora a individualidade deles nunca deixou de estar presente. Eu estou perpassando isso aqui porque nós vamos entrar agora na conclusão do trabalho. Ele volta através como? Do movimento em que nós, em sintonia com ele, vamos empreendendo dentro de nós mesmos. Então, a senhora levantou cedo hoje, não foi? Como todo dia. A senhora saiu para fazer a tarefa da senhora com amor no coração, não foi? É a segunda vinda do Cristo. Cada vez que a senhora sai de manhã para fazer a tarefa da senhora com amor, com desprendimento, com vontade de acertar, Jesus estará voltando em espírito e verdade. Isso é glória. Porque antes a gente não fazia isso. Ah, vou levantar não. Ah, deixa as coisas aí, deixa, como diz o pagodeiro, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Do jeito que tiver tá bom, não tô nem aí. A gente costuma dizer, né? Apertar o botão do tô nem aí, é assim que o pessoal está falando atualmente? Tô nem aí. Ah, eu estou numa fase agora que eu apertei um botão. Qual? Tô nem aí. Como assim? Eu posso até compreender que eu preciso me responsabilizar. Tem coisas que é minha competência, que é de minha responsabilidade, tem outras que não são. O que não é da minha responsabilidade, eu vou dizer, Senhor, não me compete. Mas eu não vou estar dizendo, tô nem aí. Porque eu estou dentro de um contexto, eu tenho que estar atento ao que está acontecendo. Até para poder amanhã servir de alguma forma. Ponto. Desculpe, eu gostaria de ter trazido essa introdução para que a gente possa discutir de uma forma assim tranquila sobre algumas palavras-chave que fazem parte desse verso 12 e que abre o verso 13 para nós, de forma que a gente entenda essas palavras-chave como mecanismos que estão dentro da gente e não lá fora. Senão a gente vai ficar aqui falando que Jesus, o Cordeiro, ele que tem poder. Quais são as palavras? Ele que tem força, ele que tem riqueza, que tem sabedoria. Aí a gente vai estar trabalhando o evangelho de fora. E os espíritos nos conclamam a trabalhar o evangelho de dentro. Por isso é que a gente estuda minuciosamente o evangelho à luz do espiritismo. Ficou claro, gente? Vocês estão de acordo? Pode até ter ficado claro, mas não significa que vocês estejam de acordo. Estão de acordo? Isso, Lu? Beleza.
Então, vamos rapidamente pedir o Júlio que inicie falando para nós sobre essa questão do poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e ações de graças. Eu vou pedir o Júlio para começar a falar sobre o poder. Sim, o poder são... É interessante que nesse aspecto aí do versículo 12, são 7 apontamentos, como se fossem 7 passos de uma conquista, que vai ser depois, no versículo 13, ela vai ser decodificada em 4. O poder é a soma dos caracteres que nós recebemos. Basicamente, nós podemos entender o poder como sendo a vontade, poder de discernimento, poder de decisão, o poder de operar com os recursos que nós angariamos ao longo da evolução, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graça. É tudo um sistema de concretização de um poder que vem do alto. Vamos nos lembrar que na oração dominical, que Jesus nos ensina, ele vai encerrar a oração dizendo assim: pois é teu o reino, o poder e a glória. Jesus, por exemplo, não usa o verbo no plural, ele diz: é teu o poder, o reino e a glória. Porque, na verdade, é um sistema que é único, que se expressa de três formas. E o reino, na verdade, o reino é o reino do pensamento. O reino é o reino do pensamento. Então, na verdade, o pensamento, que é o grande reino, no qual nós vivemos, o universo é um grande pensamento divino, em cima do qual nós co-criamos com o nosso pensamento. E o pensamento é a grande lei. O pensamento é a grande lei. Na verdade, a grande lei é o amor, que vai se expressar pelo pensamento. Então, o poder é o poder de decisão, o poder de atuar, o poder de agir, que é a vontade como impacto determinante. Decidir no nosso campo no campo da nossa experiência humana. E esse poder, ele tem que estar sintonizado, no nosso caso, que já estamos estudando a doutrina espírita e buscando um entendimento mais aprofundado do Evangelho, que a doutrina espírita vem reviver nos nossos dias, nos tempos atuais, nós devemos estar sintonizados com Cristo. Não vamos dizer que nós temos, porque não há uma imposição, há um convite. Embora saibamos que o Evangelho é lei em todos os mundos, nós vamos aderindo preferencialmente por amor, conscientemente, para que saiamos daquela questão que o Carlos Alberto definiu aqui como um dos impactos. O que é evoluir pelo impacto? Evoluir sem o poder de decisão? É aquele sistema em que eu me dê. De manhã eu rio, de noite eu choro, de tarde eu lamento, aí no outro dia eu já acordo rindo ou chorando. Então eu vou sendo levado, a vida vai me levando de acordo com as intempéries, com as águas que vão subindo, essas águas que vão subindo são as nossas paixões, nossos sentimentos. Então é preciso definir o poder, esse poder de decisão. Porque senão nós vamos ficar aqui muito filosofando em cima de um poder, né, Carlos Alberto? E não vai ter muito função prática para nós, nosso dia a dia, concorda? Beleza. Parece que a Denise está... Bom dia, Denise. Bom dia. A Ciência da Luz, a Vânia e a Marinalva, todos os três fazem uma pergunta com relação a essa volta do Cristo.
Beto e o Júlio, né? Seria a volta do Cristo cuidarmos mais da individualidade, ele coloca entre parênteses espírito, do que a personalidade, persona de reencarnação atual? A volta do Cristo seria o domínio do ego? A volta do Cristo seria todas as ações em nosso dia a dia? São 3 perguntas bem ligadas. E, e essas perguntas, elas estão extremamente afeitas ao trabalho, porque eu estava engraçado, eu estava saindo de casa, aí recolhendo os livros, aí sempre tem aquelas anotações, né, os rascunhos que a gente faz no livro, e eu abri minha Bíblia, tinha um rascunho e ele escorregou. Aí eu tirei, olhei, não tem nada a ver com estudo. Eu tirei, na hora que eu fui guardar na prateleira, aí estava lá um esqueminha de um estudo que eu fiz há 300 encarnações atrás sobre personalização. Aí eu corri o olho e pensei, legal. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar no movimento espírita. E a pergunta dela é exatamente sobre isso. Então não foi à toa que eu peguei o rascunho. Porque inclusive hoje eu tenho um grupo de estudo de evangelho, que a gente está tentando dar algumas orientações de como que deve-se trabalhar o estudo minucioso. E uma das questões que a gente tem batido na tecla com esses grupos é que o estudo do evangelho, à luz do espiritismo, ele propõe uma postura do estudante para que as interpretações elas tenham um viés principal de despersonalizar o texto ou as condutas. Porque nós temos uma tendência sempre a pessoalizar. E não é isso que o Evangelho propõe. Então, eu sempre estarei trazendo para a minha realidade, quando eu vou manifestar, eu vou trazer as minhas questões de ordem pessoal. Não é esta a proposta. Eu vou ser prático. Você está vivendo uma dificuldade lá na sua casa, a sua tendência é sempre avaliar sob o seu ponto de vista, fechando qualquer possibilidade de analisar qual que poderia ser a postura do outro, qual que é o outro lado da moeda. Entenderam o que eu quero dizer? Então, no Evangelho você nunca diz eu acho. Achismo, quem acha acaba nem se achando. Então nós temos que entender qual que é o contexto da vida. Por que nós estamos ali ou acolá? A segunda vinda do Cristo, a nossa tendência é ficar pessoalizando. Então Jesus vai encarnar de novo? Como é que ele vai fazer? Ele vai materializar aqui? E geralmente qual que é essa necessidade? Que ele venha para me ajudar em questões minhas, pessoais. A minha tendência é essa. Então Jesus vai vir, então vai melhorar o mundo. Tem muito espírita idealista que está querendo consertar o mundo. Nós discutimos hoje aqui, né, Júlio, hoje cedo, que os primeiros espíritas que trabalhavam com Kardec, eles queriam pegar o espiritismo e sair para consertar a França, que vivia um problema grave. Eles estavam vivendo a segunda revolução francesa, no período da codificação espírita. Era a segunda revolução, de 789 e daquele período. Napoleão III, aquela confusão toda. Então, ou o espiritismo vai vir para revolucionar o sistema social, econômico, político da França. Jesus vai vir agora porque o mundo vai ser de regeneração. Então ele vai dar uma limpa no espaço político, né? Ele vai fazer uma renovação aqui, vai surgir, vai reencarnar, isso tudo vai mudar. O Apocalipse para outros aí, eles estão catalogando, pegando informação para fazer previsão.
E ainda põe isso na boca do Chico. O Chico Xavier falou que vai ter uma terceira guerra mundial. Ainda falaram que o homem deu um grande passo porque pisou na Lua. E isso, com todo respeito à infantilidade que graça no nosso meio. Isso tudo é pessoalizar, isso é personificar. Isso é departamentalizar. Você fecha o processo da evolução. A segunda vinda de Jesus, ela é uma proposta de espírito, é uma proposta de vivência, é uma proposta que caracteriza a luta para vencermos o ego. Carlos Torres Pastorino, na sua obra Sabedoria do Evangelho, que é uma baita obra, alguns acham que ela é muito mais esotérica, mais mística, mas a gente precisa de trabalhar o filtro que nos interessa. Ok? Todos os estudiosos do Evangelho sempre apresentam propostas interessantes. Todos. Costuma lá no meio do cascalho você achar uma pedra preciosa. Então não desconsidere. Mas o Torres Pastorino trabalha um conceito importante. Que nós temos uma personalidade, que é a personalidade fomentada, que é o nosso ego, de acordo com o momento em que nós estamos vivendo. O seu ego fomenta isso. Você chama João, Maria, Messias, Manuel, Nicodemos, Joana, essa é a sua personalidade, que está num contexto social, econômico, político, religioso. Por isso é que nós trabalhamos dentro desse contexto, que a nossa personalidade é o centro do universo. Mas na sua intimidade espiritual, você tem a parte que é a chamada da sua individualidade. O seu espírito é puro. A sua essência é divina. Por isso que você anseia a felicidade, a harmonia, a arte, beleza, espiritualidade. Mas essa essência, ela precisa de ser trabalhada para que a nossa personalidade ceda espaço para a essência. Eu sei que é complexo. Não se preocupe, nós não estamos com pressa. Então vamos explicar. O seu espírito diz assim: você precisa de ser feliz. Ou eu quero ser feliz. Vamos falar assim, né? Eu quero ser feliz. Aí a sua personalidade, que está formatada, ajustada, dentro de planos egóicos da preservação e da socialização. E quando falamos socialização eu tenho que me preservar, mas eu me preservo dentro desse contexto que eu vivo. Eu tenho que me relacionar. Porque a minha alma também diz que se você não se relacionar, você não vai ser feliz. Só que aí a gente pessoaliza. Como é que você pessoaliza isso? Você vai conviver com as pessoas sempre rodeando nos seus interesses pessoais, certo? E querendo impô-los de sorte que você não perca a hegemonia. Nós não estamos falando de poder, nós não estamos falando de riqueza, nós não estamos falando de força. Nós julgamos que esse poder, essa força e essa riqueza, ela tem que ser conquistada pela personalidade. E a personalidade se apoia em valores. A personalidade, para ela se sustentar, ela precisa de dinheiro. Porque nós formatamos essa personalidade para isso. Quanto mais, melhor. Porque a personalidade, ela quer ficar deitada em berço esplêndido. Tudo tem a ver com egoísmo, com orgulho. Certinho? Então, por isso que quando eu vou me relacionar, o que tem que imperar é meu ponto de vista. O que tem que imperar são o atendimento às minhas necessidades em detrimento da sua. Só que o que acontece? Para que eu possa conviver bem, eu tenho que obrigatoriamente ceder um pouquinho. Mas quando a gente fala em ceder, não é ceder.
CD... Já tem DVD já hoje. Já tem até DVD. Porque já complica, né? Porque o CD tem que ser uma dádiva. Então é uma dádiva que cede, com amor. De alguma sorte, esse CD, ele é feito dentro de um mecanismo de barganha, de interesses. Eu cedo, mas você me recompõe, me repõe. Isso tudo tem a ver ainda com essa pessoalização. Então, um exemplo, o indivíduo comete um equívoco, você, como isso te causa problema, ou algum tipo de insegurança, intolerância, aí você sai contra-atacando o indivíduo. Você presta atenção no que ele fez. Não. Você dá muito mais valor a quem fez e não ao que foi feito. Seja prático. O indivíduo te convida para você se manifestar. Você fica muito mais prestando atenção no indivíduo que te fez manifestar, substituindo na oportunidade que ele está te dando em se manifestar. Está ficando difícil ou está esclarecendo? É simples. Alguém xinga você. Por que uma criança, por exemplo, chega para você e fala assim: Regina, você é boba. Aí você olha para ela, bilu, bilu, que menina bonitinha. Agora, por que um adulto chega para você e te chama de bobo, você já sai nas tamancas com ele? Porque, na verdade, o que a criança esboça, você recolhe como um material didático, que aciona a sua sensibilidade, porque é uma criança. Agora, por que o adulto que vai pronunciar a mesma coisa, você não recolhe como material didático? Você toma aquilo como um ataque pessoal. Ou seja, o que fica valorizado aqui é a sua vaidade. O companheiro te convida para a tarefa na casa espírita. Você vira e fala assim: mas essa tarefa aí não quero não. Você está trabalhando dentro do seu ego. E muitas vezes você vira assim: e veio de fulano não gosta de mim, ele está querendo me dar um problema. Jogar para as cobras. Como é que é? Jogar para as cobras? Para serpentes. Para serpentes. Para ajustar com o texto aqui do... Observem bem. Vamos despessoalizar esse exemplo? Despessoaliza ele. Por que você não pensa assim? Por que ele está me fazendo esse convite? O que eu posso tirar de lição desse convite? O que isso pode valorizar no meu aprendizado? Você pode até chegar num processo de comparação, de deduções, etc., e chegar na condição de falar assim: não, eu vou abrir mão disso agora. Mas fazer de uma forma consciente. O que nós precisamos de exercitar com o Evangelho é parar de olhar para o outro. E prestar atenção no que o outro está sendo instrumento para chegar para você. Eu estou tentando trabalhar numa linguagem bem simples, tá? Não é simples falar isso, porque a companheira aqui veio me falar da segunda vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus, nós estamos estudando aqui, há 3 semanas atrás, nós falamos do suplício de Jesus, estão lembrados? Ele apanhando, calado, para nós, e para um número enorme de pessoas da internet, foi um desafio. Teve gente que ficou até chocado. Nossa, mas fizeram isso tudo com Jesus? Aí um companheiro muito querido disse assim: mas até hoje eu não entendo por que Jesus sofreu tanto. Então nosso desafio ainda está no campo personalista. Nós estamos tentando compreender por que fulano fez. E na verdade nós deveríamos trabalhar o sentido da mensagem que nós precisamos fazer para compreender. Finalmente os espíritos encarnados vão se manifestar. Vamos lá, Luiz. Bom dia. Não,
cima que você está falando, em vez de eu ficar perguntando por que fulano me fez tal coisa, perguntar assim, por que eu estou recebendo tal coisa? Por que eu estou vivenciando essa situação? Né? Se alguém me afetou, se alguém me provocou, né? Em vez de eu ficar mirando no outro, o outro é isso, o outro é aquilo, por que eu estou nesse momento vivendo isso? Né? O que está acontecendo comigo? Né? Eu acho que, em relação a que está sendo falado da vinda de Jesus, até a chegada de Jesus, já tínhamos não sei quantos anos, né, de razão, hoje tem a data certinha. 200 mil anos. 200 mil anos, né, de razão, mas sem nenhum equilíbrio ainda sobre ela. Né? Podíamos até dizer que a gente tinha um certo poder, tínhamos riquezas, uma falsa sabedoria, uma força externa, né? Uma honra indevida, né? A honra do egoísmo, do ego. A glória baseado no exterior também, no poder sobre o outro, né? Na matança, né? A glória vinda não do reconhecimento do que eu sou, mas sim do medo que eu impunho ao outro, né? E aí eu acho que Jesus ele vem externamente mostrar que não é isso. E eu acho que essa segunda vinda, igual o Casalberto está falando, eu acho que ela vem. Se a primeira veio, ele se mostrou para todo mundo, né? Ele se mostrou para todo mundo. A segunda, eu acho que ela será exclusiva. E aí é cada um com seu esforço próprio receberá essa visita tão assim almejada por cada um. Então, aí dentro, como você discorreu brilhantemente aqui e sinteticamente sobre os outros pontos, honra, glória, o último é ação de graças. Aí o Júlio coletou aqui um resumo do Honório. O Honório trabalhou ações de graça como ações que confirmam o que temos recebido, como graça pela misericórdia divina que nos proporciona quitação, reparação pelo amor e não pela dor. O direito de ser feliz que vamos conquistando no decorrer da caminhada, o júbilo. Ontem, eu dialogava com a minha filha e ela me perguntou, por que existe o sofrimento? Ela estudando Leonardo da Vinci, Copérnico e... A turma que eu gosto. Os dois. Eu vou ficar com eles porque tem uns outros que eu vou complicar o assunto. E é interessante porque o Leonardo da Vinci trabalhava muito essas questões da arte alinhado à ciência e os planos da ética e da moral. Filosofia pura. E aí, ela me perguntou, por que Deus permite o sofrimento? Aí eu, resumindo, porque foi uma conversa de muitas horas, eu disse assim, eu lembrei do Emmanuel, que certa feita disse para o Chico, que Deus não inventou a dor. Não. Quem inventou a dor foi o homem. Aí o Emmanuel disse assim, se fosse Deus que tivesse inventado a dor, ele não é soberano? Poder. Ele não permitiria que o homem inventasse o analgésico. Boa do Chico, hein? Boa do Emmanuel. Estão de acordo? Então quem que na verdade estabelece o sofrimento? A saída inteligente. São os homens. Somos aqueles que estamos em aprendizado. No item 33 do capítulo Código Penal da Vida Futura do livro Céu e Inferno de Allan Kardec, Kardec explica que o sofrimento é inerente à ignorância ou à posição evolutiva dos homens.
Se somos ignorantes, nós mesmos, por desconhecer, operamos e atraímos o sofrimento. Aí, o Kardec, ele discorre de uma forma pedagógica, incomparável, maravilhosa, e ele dá um exemplo lá na frente, que ele diz o seguinte: quer um exemplo? O tédio é um tipo de sofrimento, não é? Por que nós temos tédio? Porque nós gostamos da ociosidade. Isso é um exemplo kardeciano. A ociosidade traz, por consequência, o tédio. Por que nós promovemos a ociosidade? Porque desconhecemos o valor do trabalho. Meu pai trabalha até agora, disse Jesus, se referindo ao Criador, ou às concepções do Criador, da natureza divina dentro dele. Cada um tire a sua conclusão. Porque senão daqui a pouco também eu pessoalizo a relação de Jesus com Deus. Então são dois espíritos conversando ali. Pegaram aí? Olha pra vocês verem como que nós somos infantis. Até hoje, então Deus conversava com Jesus. Então Jesus acesso direto, Wi-Fi, como é que era? Mandava e-mail. Banda larga. Banda larga nos céus. 5G. E na verdade, Jesus representa um procedimento, uma dinâmica do psiquismo, da relação do espírito com a divindade. Ele é o símbolo máximo porque ele já vive isso. E aí, discutindo sobre o nosso Leonardo da Vinci, um dos princípios do Leonardo da Vinci é um princípio filosófico dos mais belos, que eu não vou à Grécia, não vou ao Egito, mas eu vou para a Galileia. Porque Jesus é quem fala que é necessário aliar o saber com a prática. Desculpa, gente, eu trouxe um pensamento de Pestalozzi. Mas vou voltar. Jesus diz assim, que é necessário que a gente coloque em prática o amor. Kardec ensina, fora da caridade não há salvação. Jesus diz, sereis reconhecidos como meus discípulos por muito vos amardes. Aí falou de amor, Casalberto, ele falou nada de prática. Ok. Então você acha que amor é sentimento que fica só entre namorados? Vamos refletir. Então a ação de graça é a confirmação que o Espírito vai recebendo pela misericórdia de Deus, que confirma que está havendo uma quitação. Porque, na verdade, nós somos devedores. No fundo, nós temos um débito enorme com a contabilidade divina. Quer falar, Júlio? Da ação de graça? Essa ação de graças aí é importante, porque todo esse sistema aqui do versículo 12, que o encadeamento lógico que culmina com as ações de graça, que são as ações que confirmam, para que ocorra o que está sendo anunciado no versículo 13. Já entrando um pouquinho no versículo 13. Leia ele para nós, então. Caso aberto. 13. E eu vi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há. Dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, e glória e poder para todos sempre. Porque todo esse sistema é para que nós possamos ouvir a toda criatura que está no céu e na terra. Ouvir com os ouvidos de ouvir, porque no exemplo que você deu dos elementos que nos convocam para o trabalho, para as atividades, vamos ouvir o que está sendo dito, qual a proposta, extrair o melhor. Isso do nosso ponto de vista pessoal. Agora nós temos que ouvir também o que é dito de forma inarticulada pelos que estão à nossa volta,
E sobre o que os Espíritos discorrem brilhantemente, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos incentivam a buscar o infortúnio oculto. O que é isso? O infortúnio oculto, aquele infortúnio que não é verbalizado. Explica o pessoal o que é infortúnio. Infortúnio é sofrimento. Dor. O sofrimento e a dor estão na razão direta da ignorância. Quanto mais ignorância, mais intensidade do sofrimento e na dor, porque eu não conheço as causas. Não sondo as origens. Porque a causa do sofrimento é a imperfeição. A imperfeição é a vivência plena do egoísmo e do orgulho, que deságua no interesse pessoal, que vai nos fazer amar as coisas materiais, nos apegar às coisas materiais. Quanto mais eu me apegar às coisas materiais, menos eu vou compreender a minha destinação espiritual na Terra. Então o sistema é fluxo e refluxo. Então eu tenho que ouvir a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, está no mar. Então o escalonamento do sofrimento, que hoje, por exemplo, a doutrina espírita nos aponta, que há um grande sofrimento no mundo espiritual, e nós realizamos reuniões mediúnicas nas casas espíritas para atender os desesperados espirituais. Nós estamos inovando. Nós estamos cometendo uma blasfêmia, agindo assim na doutrina espírita, ouvindo os mortos? Não. Vamos lá em Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Porque Jesus desceu ao mundo espiritual, foi pregar aos espíritos em desespero em prisão, o que elimina aquela ideia religiosa de que há um inferno eterno, uma condenação eterna, porque se assim fosse, Jesus não desceria aos espíritos em prisão para lhes levar a boa nova. Para quê? Se eles ali estavam condenados eternamente, para espicaçar o seu sofrimento? Seria um sadismo dos mais absurdos da parte de Jesus. Então nós vamos atender toda a gama de sofrimento, porque atendendo inclusive aos espíritos que estão no mundo espiritual em situação difícil, nós estamos aliviando a pressão sobre os encarnados, porque os espíritos atuam sobre os encarnados, o Beto falou sobre isso também, com base nas viciações a que somos levados pela ignorância espiritual para aliviar a consciência. Então é todo um sistema, Beto, que ele age e reage uns sobre os outros com base na ignorância. A ignorância que deriva do pensamento equivocado. Então tudo tem origem no pensamento. Então o reino fundamental que nós estamos estudando aqui é o reino do pensamento. Muito bem. Muito obrigado, você me deu o que eu precisava para a gente caminhar aí para esse versículo 13 mesmo. Alguém mandou falar aqui, eu fui falando. Não, nós somos bem mandados. Manda quem pode, né? Temos que obedecer se temos juízo. Vamos reler o texto? Versículo 13. E ouvi a toda criatura, não foi uma criatura, a toda, que está no céu. Nosso trabalho agora, o Júlio trouxe Jesus descendo como indivíduo sublime ou sublimado nas regiões inferiores. Quer dizer, existem regiões inferiores onde há habitações. Debaixo da terra, como está escrito aí, não é? Então, beleza. Todo mundo entendeu que existe caravanas de espíritos que, em nome de Jesus, atuam nas regiões inferiores cuidando de entidades. Então, Jesus desceu, Jesus desce através dos seus emissários permanentemente. Então, a alma que está desesperada lá no fundo do poço, ela terá a oportunidade dela quando ela cair em si. Repito,
quando ela cair em si. Porque não existe intervenção que vá desrespeitar o tempo do despertamento de cada um. O indivíduo me ligou falando assim: fulano está precisando de ajuda. Vai lá. Eu falei assim: pode deixar. Que dia que você vai? Eu falei assim: agora. Mas você vai parar tudo aí? Não, não preciso parar tudo, não. Eu já estou lá. Como? Mentalmente eu estou orando por ele, você está abrindo um painel. Não, mas eu não queria desse jeito, não. Eu queria que você pegasse o carro, o ônibus, o aplicativo, a carroça, a pé, que você vá lá conversar com ele. Eu falei assim: você ligou para a pessoa errada. Não é esse o meu papel. Eu não admito que ninguém entra dentro da minha casa para me dar palpite. Quando eu preciso, eu levanto o dedo. E levanto sem medo e sem demora. Eu só entro na casa de alguém quando alguém me convida. O pessoal traz nomes para a gente fazer preces à distância. Aí eu pergunto: a pessoa está sabendo? Não. Então você ore por ela. Mas como assim? Ela precisa de estar sabendo, até para ela fazer uma conexão aqui, uma sintonia, e a gente poder atender. Salvo engano, ou salve casos que o indivíduo está embotado, né? Ele está sedado, ele está no CTI, o nome dele está aqui e nós estamos juntos. Certinho? O que eu estou dizendo com isso? Os espíritos estão aqui conosco agora. Porque nós levantamos o dedo e pedimos para eles. Fizemos uma prece, não fizemos? Nós pedimos para os espíritos nos orientar nessa manhã. Mas também aqui nos bastidores: me ajuda aí, a barra está pesada e tal. Eles vão nos ajudar. Eu escutei isso essa madrugada. Allan Kardec, certa feita, perguntou para Jesus que ele estava muito preocupado com as questões até financeiras dele. Eu preciso de fazer a tarefa, como é que eu faço aqui? Aí o Kardec só pergunta assim: eu posso perguntar se vocês estão me ajudando? Se vocês não, né? Se você, o Senhor, ele com reverência. O que Jesus responde para Kardec? Não te ajudar é não te amar. Então os espíritos nos ajudam em todos os sentidos, para que a gente possa ter os recursos para caminhar. Ponto. Esclareceu? Porque senão a gente fica aqui na ação de graça, achando que vem uma graça que vai desautorizar ou que vai alterar a vida do indivíduo. Não se movimenta não, que as coisas não mudam. Só um tiquitinho, eu vou passar para você. Tá, então congela, mas desgela daqui a pouco. Por que eu estou falando isso? Desculpa, porque assunto espiritual não dá para frase pronta e não. As coisas espirituais tem que trabalhar com carinho e com paciência, mesmo que tiver que ficar eternamente conversando. Se não tiver paciência, vai cuidar das coisas materiais, vai lidar com a ciência, vai para o laboratório. As questões espirituais nós trabalhamos com corações. E cada um, segundo as suas obras, cada um no seu tempo. Então eu não posso correr. O Júlio falou do Jesus indivíduo que desceu. Eu não posso ser contraditório com o que eu falei lá atrás. Vamos tirar Jesus? O povo vai me mandar para a cadeia. O Casalberto está tirando Jesus. Ele desceu para dar o exemplo do nosso trabalho, que nós temos que fazer. Agora vamos trabalhar em nível íntimo. Nível íntimo. Calderaro no livro No Mundo Maior, André Luiz. Qual que é o nosso tema, Regina? Domínio mental. Então o tempo todo nós estamos versando aqui. Lembra dos animais, que falamos da águia, do homem, falamos do touro, né? Do cordeiro, estão lembrados? Do leão. Pois bem,
o texto está falando, e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra. E ouvi, quer dizer, nós precisamos de aguçar a nossa audição para ouvir. Precisamos de ouvir toda criatura que está no céu e na terra. Precisamos de ouvir as notícias da vida, precisamos de ouvir os espíritos desencarnados, precisamos de ouvir os encarnados, precisamos de ouvir a consciência, precisamos de humildade, porque quando o indivíduo acha que sabe, ele está dizendo que não sabe. Quando ele diz que não sabe, ele está a caminho da aquisição do conhecimento. Então, humildade sempre, esse é o recado. Aí diz assim, que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar. Aí nós podemos trabalhar alguns aspectos aqui em nível íntimo, porque a nossa casa mental, vamos dividi-la em 3 departamentos: céu, terra e debaixo da terra, para fazer um ajuste aqui conceitual. Então, Calderaro nos fala do superconsciente. A terra aqui vai simbolizar para nós o consciente. E o debaixo da terra, o inconsciente. Tá dando para acompanhar aí, gente? O superconsciente, eu posso fazer uma referência ao futuro. O consciente, o presente. E o inconsciente, o nosso passado. Certinho? Debaixo da terra. Como que Jesus, na proposta que foi lida aqui, em nível íntimo, desce nas regiões abismais para pregar para os espíritos em prisão? Como é que isso acontece, Cláudio? O que tu está fazendo aqui agora? Esquece o seu ego, esquece a sua personalidade. Nós estamos trabalhando com a nossa individualidade espiritual. O que nós estamos fazendo? Nós não estamos procurando Jesus na segunda revelação? Você está subindo ao monte, não está? Aonde está o monte? Qual que é a busca aqui? É do céu. Você está indo lá para as culminâncias. Aí chega lá, você se coloca como discípulo. Como discípulo. Aí Jesus, na narrativa de Mateus, do capítulo 5 e diante, vai nos acolher. Não é? Ele vai conversar conosco. Mas ao mesmo tempo, nós vamos começar a manifestar as nossas carências. Natural. Senhor, estamos com fome. O texto diz assim, os discípulos procuraram Jesus porque a multidão que subiu com eles estava com fome, não é isso? Qual que é a multidão? São esses espíritos ainda que estão encadeados no nosso inconsciente. Pegaram aí o esforço agora para ir para dentro do... Por isso que eu falei, vamos tirar Jesus indivíduo. E vamos trazer o Cristo. E aonde que está o Cristo? Dentro da gente. Como que nós manifestamos esse Cristo na segunda vinda? Descendo às regiões infernais. É o que nós arregimentamos na esteira das experiências. No dizer de Emmanuel, numa lição intitulada Hábito, nós somos herdeiros dos milênios. Então, toda a ação, emoção, repetida, e quanto mais repetição acontece dentro dos planos da rotina, nós vamos estabelecer o chamado hábito. O hábito vai estabelecer os condicionamentos. E os condicionamentos, o que nós instauramos como mecanismos de repetição, os reflexos, foi trazido a palavra vício. Quando fala vício, a gente vai lá para o vício de fora. Mas o vício que nós precisamos de conversar ao nível íntimo é todo comportamento que se tornou repetido. Ele é um vício. No bom sentido, é um vício vir aqui todo sábado de manhã, não é? Na sexta-feira, eu e o Júlio temos um vício.
Na sexta-feira, dá lá pelas 9 horas da noite, né? Ele dorme tarde, eu durmo cedo. Lá pelas 9 horas da noite, eu já estou quase entrando para o Morfeu, abraçando o Morfeu, eu mando a mensagem para ele, porque eu acordo de madrugada, né? Tem que dormir cedo. Aí eu mando a mensagem, que horas que eu te pego? Não é assim? Uhum. É vício. É um hábito que virou um vício. Certinho? Quando a gente terminar essa atividade aqui, que não tiver Apocalipse mais no sábado de manhã, o que vai acontecer comigo e com o Júlio? Vai chegar sexta-feira à noite, na hora que tiver o plantão do jornal, que tiver o movimento social da família, etc., deu lá pelas 9 horas da noite, está na hora da mensagem. Aí vem a inteligência, né? O mecanismo de abstração, de memória, de dedução, e vai desenvolver o seguinte aspecto. Não tem mais reunião de Apocalipse. Puxa vida, eu vou ter que desconstruir isso. Aí na próxima sexta-feira vai acontecer a mesma coisa. Aí você vai desconstruir. Aí vai chegar num ponto que isso vai ficar tão enjoativo, porque você não vai deixar de ter essa manifestação, a não ser que você instaure um reflexo que substitua esse reflexo de pensar na FEAC no sábado de manhã. Então, descer nas regiões infernais, agora vai deixar de ser região infernal, tá bom, gente? Não tem inferno, não. O inferno, ele está caracterizando como uma região de purgação, vamos falar assim? Fogo purificador. Então, o nosso inconsciente, ele vamos usar uma imagem aqui, um caldeirão com azeite fervendo. Antigamente a gente punha os outros, né, lá dentro, né? Não, gente não, me exclui fora Tá bom, desculpa. Eu e os meus amigos aqui, a gente botava o pessoal dentro do caldeirão de azeite fervendo. Qual que é o nosso trabalho agora? Mergulhar dentro do caldeirão de azeite fervendo e tirar as pessoas. Ou tirar o que motivou a instauração daquele hábito. Pegaram aí? Então, o Apocalipse está falando sobre honra e glória. Honra e glória estão nos céus, mas ela vai descer da terra para debaixo da terra, para que nós possamos chegar numa condição de domínio sobre o passado, o presente e o futuro. Nós vamos entrar naquelas faixas chamadas de eternidade. Dominar sobre os animais. Pode falar. Não, na Gênesis, quando a obra foi feita, o Senhor Deus chamou Adão para ver como ele se chamaria e diz: e dominai sobre ele vai citando, né, as águas, as aves. A sequência é todo esse sistema sobre aí, os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo. Exatamente, toda essa sequência aí: mar, céu, mar, terra, debaixo da terra. Então é o domínio dos valores interiores. Eu tenho que nominar o que é melindre, o que é ciúme, o que é inveja, o que é intolerância. Eu tenho que dar nome, porque se eu não identificar, isso fica misturado no meu psiquismo e eu acho que é natural, que ainda hoje, no século XXI, em que nós clamamos pelo mundo de regeneração, ainda acho que isso é válido. Mas essas questões interiores, melindre, ciúme, inveja, paixões, etc., egoísmo, orgulho, são paixões que ainda mantêm o mundo de expiação e prova na Terra. Não proporcionam um avanço. Tem uma palavrinha que eu não coloquei lá. Agora que não coloquei a última. E o mar? E o mar? Eu não vou falar. Eu quero que Denise fale para mim sobre o mar. Eu lembrei até do Flávio Venturini. Foi assim como ver o mar. Diga aí sobre o mar. Quem quer falar? Fala para nós sobre o mar, Regina. Quer não? Renata, quer falar sobre o mar? Pode ser de Piúma, Guarapari. Porque mineiro, nós não temos mar, mas nós invadimos o mar de Cabo Frio. O mar mais agitado, o mar mais calmo. Pois é, tem mar de todo jeito, né? E graças a Deus ele é cíclico.
Ele é cíclico. Mas vamos refletir o seguinte. Há momentos no Evangelho que o mar, ele representa o grande laboratório da vida. Porque no mar que nós encontramos alimento, todos os nutrientes, tudo que nós precisamos para a nossa evolução, nós vamos encontrar no mar, certo? A terra, em alguns aspectos do Evangelho, ela representa o mundo espiritual. Olha que interessante. A terra representa o mundo espiritual. Porque nós temos que trabalhar na terra do coração. Certinho? Ô Carlos Alberto, me permite um pensamento de Emmanuel aqui. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 7. Tudo novo. Assim é que é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Então ele vai dizer assim lá no final: quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem um íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Quem fecha tudo isso aí que você estava dizendo? Prisão, cadeia, sim, subconsciente, paixões, vícios. Uhum. Isso aí. É exatamente isso. Então a terra costuma ser a cadeia. O indivíduo está aprisionado na terra. Essa terra pode ser o mundo espiritual, pode ser o plano terreno. Não estou falando terra, planeta, não, tá bom? Terra é o território, é a lavoura, é o campo de operação, é a seara do indivíduo. Entenderam? O mar é aonde que ele vai encontrar os elementos. Por isso é que Jesus saía para pescar. Ele mandava os discípulos pescarem. Quando os discípulos não conseguiam, ele se apresentava. Pedro dizia, como na pesca maravilhosa, né? Senhor, Jesus fala para ele jogar a rede para a banda da direita. Ele falou: Senhor, mas nós estamos a noite toda pescando aqui, nada. Mas sobre a tua palavra nós vamos lançar. E lançaram e colheram uma rede farta de peixes. Então, a definir o seguinte: que quando saímos para o mar, é necessário que tenhamos o foco, que entendamos qual tipo de pescaria que nós vamos empreender. Que tipo de alimento você vai buscar no mar? Você vai achar alimento de todo tipo. Se você não souber se conduzir no mar, o mar te engole. Você tem que respeitar a natureza, não é verdade? Se você for nadar em águas complicadas, você pode ser abocanhada por um tubarão, não pode? Então você não pode brincar. Mas o mar também, muitas vezes, é o recurso que a espiritualidade utiliza para nos mostrar o caminho da evolução. E agora eu me recordei, teve uma história na televisão que foi narrada há uns meses atrás aí, de um grupo de pescadores, lá na região do Nordeste do Brasil, Natal. Eles saíram para o alto mar para pescar. Eles estavam a mais de 100 quilômetros de distância. Aí o que aconteceu? Resumindo, o barco naufragou. Eram uns 15. E foi tudo assim, em questão de minutos. E eles conseguiram, não com salva-vida, mas conseguiram aqueles bote inflável, né? E com muito custo, tal, aí pularam e ficaram ali, em cima do salva-vidas. Isso passou nas horas, uma história complicada, e aí chegou num ponto que eles foram resgatados, não sei quanto tempo depois, mas assim, a experiência que eles viveram foi algo assim, de realmente tocar o coração. Aí o entrevistador, quando eles estavam no ápice do drama, que o bote começou a perder, o peso era muito forte, ele foi perdendo o ar, aí ele foi murchando, e eles tiveram que nadar. Imagine você mantendo um corpo no alto mar, nadando, você vai indo, você vai perdendo forças, eles estavam sem alimentos, a coisa complicada. Aí o entrevistador perguntou assim: mas aquela região não tem tubarão? Isso é infestado de tubarão.
Mas por incrível que pareça, no ápice do nosso desespero, surge uma tartaruga marinha. E essa tartaruga ficou conosco, tipo assim, mais de 12 horas, nadando em torno deles, e a tartaruga expulsa o tubarão. Aí você, sem ser místico, mas com uma visão mais ampla do que remonta ao atendimento da espiritualidade, vocês têm dúvida de que aquela tartaruga foi telementada, sim, guiada por entidades que estavam ali intercedendo para salvaguardar aquelas vidas? Isso é para a gente refletir no que remonta à atuação dos benfeitores espirituais em nossas vidas, que a gente não imagina, por isso é que muitas vezes eles nos dirigem conforme a questão 459 do Livro dos Espíritos. Mas aí isso aqui entra dentro desse contexto que nós estamos falando, a providência divina demonstrando o valor que foi conquistado. Por quê? Por que aqueles homens não morreram? Porque eles tinham um valor conquistado. Mas eles precisavam de passar pela experiência, porque a experiência iria marcar. A experiência iria fundamentar um novo aprendizado, certo? Então nada se perde. Ontem naquela enxurrada aqui em Belo Horizonte, aquela chuva sem comentário, eu vi um vídeo de uma mulher que o carro tinha virado quase submarino, água dentro do carro, e ela filmando, não sei se ela ou quem estava com ela, se foi só ela teve uma presença de espírito ali, porque ela estava desesperada, gritando, chorando, e com o celular filmando ali, e aí você vê a cena das águas do lado de fora, a água dentro do carro, etc., e a pessoa desesperada. Bom, não tem registro de falecimento do acidente de ontem, então ela não desencarnou. Por que ela viveu aquela experiência? Isso é para a gente pensar. Não foi por acaso. E por que ela não desencarnou? Porque não era para desencarnar naquele momento. Mas aquela experiência foi vivida, por certo, foi um mergulho dela no mar do passado, que trouxe de volta algum tipo de experiência que ela possa ter sido protagonista, para que outros vivessem um drama similar. Não é? Então, aí agora ela volta, está traumatizada hoje, com certeza, em algum lugar, e nós vamos estar orando para que ela vença esse processo de uma forma terapêutica e se exima e coloque para fora a marca dolosa. Para que ela se liberte. Mas ela foi convidada pela providência divina para mergulhar no inconsciente. Ela não sabe o que ela fez no passado, isso não vem ao caso, ninguém tem que diagnosticar nada disso. Porque isso é uma experiência dela, com ela mesma, sob a jurisdição de Deus, isso superintendida ou tutelada por espíritos amigos que acompanham a evolução espiritual dela. Mas a experiência é de um valor inimaginável, inimaginável. Não é? Eu agora me recordo, para vocês darem uma risada, de uma querida amiga que nós viemos a conhecer há pouco tempo. Eu conheço muitos casos, até de gente próxima, aqui, até da FEAC. Mas essa menina, ela me conta uma história belíssima. Ela estava lá em casa, dando uma ajustada lá. Ela falou assim, teve um momento que ela falou assim, senhor Casalberto, o senhor pode me ajudar aqui? Eu assustei, achei estranho. Perfeitamente, o que foi? Vem cá. Aí ela fez assim, vem cá. Falou baixinho. Me acompanha. Aí ela foi andando na ponta do pé. Eu falei assim, Jesus amado, já comecei a imaginar. Tá alguma coisa ali no fundo. Né? Aí quando chegou lá no cantinho, ela disse, o senhor está vendo? Eu falei assim, o que, minha filha? O senhor não está vendo lá no cantinho, não? Eu falei, não,
Uma lagartixa, senhor Casalberto. Mata ela para mim, pelo amor de Deus, porque eu morro de medo de lagartixa. Aí eu falei assim, minha filha, vou matar lagartixa nada. Ela é uma grande parceira que eu tenho aqui, porque tem umas outras invasoras subversivas que eu faço pressa para elas não entrar, mas elas entram. Não é? Que as baratinhas, bonitinhas, não é? Tão velhinhas, milhões de anos que elas estão aí, não é? Engrinaldando as nossas casas. Então eu peço para elas irem embora, mas como elas não vão, elas são subversivas, então as lagartixas costumam dar uma ajuda e tal. Você quer que eu mato ela? Senhor Casalberto, eu não entro ali enquanto que a lagartixa não sair. Eu falei assim, então tá bom, vamos resolver isso. Como que aconteceu, não vem ao caso. Mas por que ela tem trauma de lagartixa? Eu costumo brincar dizendo. Ela foi jogada no calabouço com um crocodilo. Não significa que venha a ser. Mas as experiências podem dizer que ela não houve um momento agradável com um crocodilo, um jacaré. Isso é simbólico, tá bom, gente? Sim. Porque não necessariamente tenha sido isso. É um outro tipo de drama que qualquer réptil que cause algum tipo de asco, que é repelido, aciona um mecanismo e o indivíduo cria um mecanismo psicológico de resistência para não enfrentar. Ou seja, isso se chama fuga psicológica. Essa fuga psicológica vai ser trabalhada inevitavelmente diante dos mecanismos naturais da vida, sem pressão, sem invasão, sem sofrimento. Mas um dia nós vamos ter que resolver todos os nossos limites. Nós vamos ter que trabalhar com eles. Não é? Mas não se preocupe, se tem alguém na internet com medo de lagartixa, tem aí, tá vendo? Sempre nós vamos encontrar. Então manda um abraço para o pessoal e vamos fazer pressa para que as lagartixas saiam de casa ou que elas fiquem escondidinhas, porque elas também cumprem a sua tarefa na ordem da evolução espiritual, né? Não foi isso que o Emmanuel falou para o Chico sobre o verme? O Chico falou assim, eu sou um verme, o Emmanuel. Não ofenda o verme. Olha, não ofenda o verme não, porque o verme está cumprindo a missão dele e você. É óbvio que a missão do verme está na dimensão evolutiva do verme. E a sua? Você está cumprindo diante da sua responsabilidade? Gente, a reunião está terminando de uma forma muito estranha, porque eu estou falando de lagartixa, agora eu falei do verme, não é verdade? Na baratinha, olha que extraordinário. Então vamos terminar, gente, falando lembrando que os 4 animais do versículo 14, os 4 animais diziam amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Todas as nossas aquisições, elas vão se rejubilar à medida em que o espírito vai crescendo. Isso é em nível íntimo. Eu não vou falar lá fora, porque nós já falamos do ancião lá fora, já falamos do trono lá fora, e o nosso tempo está caminhando para o fim, nós temos que trabalhar. São essas nações íntimas. Lembram que nós falamos das nações? Comprar. Lembram que nós falamos do trazer para junto? Agora nós estamos falando do mergulho, da intimidade, do inconsciente. Nós estamos falando da nossa condição de centrar no trono. Isso é tudo propostas em nível psicológico. Toda conquista, ela te traz bem-estar. Nada melhor do que sentir que você está dominando um assunto. Você conhece aquela matéria, não é verdade? Uma mãe fala assim, puxa vida, eu fui mãe até o fim. Isso é um bem-estar, é uma felicidade intraduzível. Quando você conquista um espaço, quando você termina uma cirurgia bem sucedida, pô, que vitória, não é? Um parto realizado, ou um atendimento que você vê o fruto, tudo isso são planos que a providência divina estabeleceu para que a gente chegasse nessa condição agora e falasse muito obrigado, Senhor, até agora valeu. Mas ao mesmo tempo tu vai olhar, porque um novo desafio chegou. Outros virão. Então a cada dia o seu mal.
diz Jesus no Evangelho. Ou seja, a cada momento, o mal é a ausência do bem. Então, a cada momento, nós temos que fazer luz. Essa luz ela tem que ser trabalhada em nível íntimo para ela poder se fazer mais contundente, mais qualificada no campo exterior. O Apocalipse proporciona isso. Nós não estamos preocupados, a minha atenção não está se vai ter guerra mundial, se o eixo imaginário da Terra está ou não está verticalizando, embora esteja. Essas alterações climáticas, tudo aí vai apontando para nós mudanças, porque Allan Kardec nos ensina isso. Há mudanças no planeta físicas, há mudanças morais, há conquistas espirituais. Hoje eu recebi um vídeo da ciência, viu, Luiz? Depois eu vou mandar para você, já com uma inovação que revolucionária para substituir os stands, essas complicações no campo coronariano, com uma invenção aí que vai trazer benefícios para o mundo inteiro. Então, quer dizer, a medicina, a ciência estão progredindo de uma forma maravilhosa. Isso é tudo dedo de Deus no sentido simbólico. É a lei do progresso. Da mesma forma que há o progresso lá fora, físico, geológico, extrafísico, nós precisamos de trabalhar a evolução nossa em nível psicológico, espiritual, como cidadãos. É nesse sentido. Eu gostaria, gente, eu estou um pouco discursivo hoje, mas eu fiz esse esforço para terminar essas reflexões da manhã com o nosso querido Leles. Estão lembrados que vez por outra eu trago o livro Apocalipse é o Terceiro Caminho? O Leles conclui esse capítulo dizendo assim: o vidente, João Evangelista, afirma que quando as criaturas viventes, derem glória, honra e ações de graça ao que está no trono, isto é, a Deus ou a lei, vale dizer, quando se redimirem e se tornarem uníssonas com as práticas amorosas próprias de uma civilização fraterna, os 24 anciões depositarão suas coroas diante do trono, atribuindo a Deus a glória, a honra e o poder de que estavam naturalmente investidos, quando no uso das coroas. Isso significa que, redimidos os espíritos terráqueos, como que tudo passará a ser atribuído à lei, motivo por que passará a ser honrada e glorificada. Não haverá mais necessidade das gestões dos espíritos anciões, no sentido do encaminhamento das criaturas viventes. É a questão 500 do Livro dos Espíritos, nós comentamos semana passada. Cita. É que chega um tempo em que o espírito deixa de precisar de guia espiritual, de protetor espiritual. Kardec perguntou. E os espíritos disseram que sim, mas que isso, por enquanto, não acontece na Terra ainda. Então, concluindo, só repetindo para ir na sequência. Os espíritos anciões, no sentido do encaminhamento das criaturas viventes, não haverão mais necessidade da atuação deles. E a última frase. Estas já terão se tornado também anciãs, por maturidade, em face do que todos igualitariamente estarão integrando a espiritualidade elevada no esperado reino de Deus. As previsões deste livro bíblico confirmam esse fato, com o desaparecimento de tais criaturas, as quais não fazem mais menção, depois dos acontecimentos com os quais se efetivará a redenção dos homens. Eu gosto muito de fazer essa pergunta. Será que dá para fazer previsão de quando nós chegaremos nesses tempos? Quando será esse tempo?
qualquer previsão com uma visão humana, ela é desqualificada pela lógica da evolução, que envolve indivíduos e coletividades. Emmanuel tem um texto no livro Justiça Divina, no qual ele se refere a Deus como o eterno silencioso, gerente da providência divina. Tudo se encadeia silenciosamente na ordem evolutiva do planeta ou do cosmos. Será que até quando nós vamos continuar pessoalizando a evolução, circunscrevendo-a no planeta Terra? Os mundos se intercambiam. Isso é maravilhoso. Hoje nós somos brasileiros com muita honra, glória. Amanhã não saberemos qual a pátria que vai nos abraçar. Por isso é que ficar perdendo tempo com discussões estéreis do que está acontecendo agora é parar a evolução. Tem muita coisa boa para se fazer. Tem muita luz para se projetar. Não percam tempo com coisas que, na verdade, são brinquedos da infância. Eu converso muito com o Júlio sobre algumas coisas sociais, porque a gente precisa estar inteirado, porque isso reflete no nosso trabalho. Como que nós sempre terminamos a nossa conversa? Terminamos, vamos deixar isso que Deus resolve. E não vamos nos contaminar. Não é isso? Porque se nós nos contaminarmos, daqui a pouco é uma questão natural. Se eu me habituo a ficar falando de política, se eu lá fora fico o tempo todo falando de complicações, eu vou discutir quem que matou a vereadora, se foi a polícia, se foi bandido, se foi... O que importa para nós é o seguinte: existe dor. E a dor, ela pode ser amenizada pelo amor. Qual que é o papel do cristão? Ser omisso? Ser indiferente? Não. O papel do cristão, à luz do Espiritismo, é atuar em sintonia com os bons espíritos. Você pode descobrir como fazer isso sem se vincular no detalhamento da treva. Porque diz Emmanuel que quem fica discutindo detalhe da treva, na verdade ele está mergulhando dentro da casa mental dele e procurando a treva que está lá dentro. Pegaram aí? Não faça isso. Você vai perder tempo. Tem gente que senta em família para ficar descendo o bambu, a lenha, no que o outro fez. Com poucos aplicam isso que nós estamos estudando no Apocalipse e chegam dizendo assim: qual de nós não fazemos o mesmo? Vamos sair do contexto, vamos orar pelo fulano, vamos vibrar, amanhã ele acerta. Por mais que ele possa ficar décadas e décadas fazendo a mesma coisa, o que vai mudar você ficar discutindo? Tem pessoas que ficam mensurando: se fosse eu não fazia isso. Não, se fosse eu faria do outro jeito. Como assim? Cada um faz de acordo com a sua posição evolutiva. Deus, os espíritos superiores não ficam verificando, julgando o nosso comportamento. E por isso que eles não vêm aqui para te falar se você está certo ou está errado. Vamos pensar com muito carinho. Tem um companheiro que disse assim, que ele vai num receituário mediúnico de uma casa espírita aqui na América do Sul há anos. E todas as vezes que ele vai receber a orientação, ele fica com medo dos espíritos falar daquela coisa errada que ele faz. Ele falou assim: Casalberto, eles nunca falaram. E graças a Deus eu não faço mais. Eu falei assim: por isso é que eles não falaram. Se eles tivessem dito, você ia ter mudado? Talvez não. Mas essa sua dúvida, por que eles nunca tocaram nesse assunto? Quem sabe não foi uma
um ponto positivo para você mudar. Não pense em vocês que espírito superior está preocupado com o que você está fazendo lá dentro, não. Mas eles estão aqui fora te convidando. Vinde a mim. Ou vinde ao Cristo, que o sol está brilhando, o sábado está resplandecendo aí, cheio de oportunidade, para a gente fazer alguma coisa de diferente. E o Cristo não só estabelecer a segunda vinda, mas ele permanecer definitivamente dentro dos nossos corações. Olha, confesso, fazer conclusão de reunião é complicado, porque eu falei hoje mais do que eu devia. Mas eu precisava de fazer essa amarração, porque eram 3 versículos, para que na próxima semana a gente possa começar a abrir os selos. Agora vão ter 7 selos para abrir. Os cavalos vêm aí. E vem os animais, vem os cavalos, vem muita coisa boa no próximo episódio do estudo do Apocalipse. Semana que vem o estudo de número 99. Olha que número cabalístico. Para a turma que gosta dos números. 99. Estaremos aqui, se Deus quiser, agradecendo a Allan Kardec. E em especial, eu gostaria de reverenciar a Madame Kardec, Amélie Gabrielle Boudet. Porque aqui é a casa de Kardec, e sendo a casa de Kardec, a Madonna, a benfeitora, é ela. Que Deus possa levar as nossas preces de gratidão, as nossas vibrações a esse casal que não tiveram filhos na terra, mas se tornaram pais dessa geração, que começamos a olhar para frente e observar a beleza da igualdade, da liberdade e da fraternidade cristã. Obrigado a todos vocês, aos nossos amigos internautas, e Denise fará a conclusão da manhã. Antes disso, nós vamos pedir ao nosso orador das preces matinais do sábado que faça por nós o encerramento com a oração. Luiz, você deve ser